parabenizar aos professores, aqueles que dirigem essa escola, parabenizar os 6 alunos. Essa escola, ela existe por causa de cada um de vocês que aqui estão como alunos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, pela igreja que Ele constituiu sobre o seu povo aqui em Ouro Verde, e a representação da igreja como algo que faz parte diretamente da comunidade, não é verdade? Nós louvamos a Deus porque a Igreja Batista Betel também faz parte dessa sociedade, dessa parceria, de podermos estar juntos. Hoje os meus olhos não estão contemplando nenhum membro lá da igreja, mas o certo é que eles também são seus amigos, participam de outras escolas, e eu creio que devem ter alunos também que estudam aqui nessa escola. Algo muito interessante que eu tenho certeza de que nesta casa, ao decorrer deste período de ensino que vocês receberam, ao decorrer destes anos que vocês se fazem representativos aqui nessa jornada, na qual nesse dia que chamamos de hoje, e vocês chegaram a uma etapa muito interessante da vida de cada um de vocês. Eu sei que a luta está só começando, e dentro do critério daquilo que nós falamos, Deus acima de tudo, nós olhamos sobre algo maravilhoso, que como atingir os alvos de uma comunicação. E quando nós olhamos para isso, da forma que nós nos comunicamos com Deus, a forma que nós levamos nossos pensamentos a Ele, para suplicar a Ele que esteja a nos abençoar, a dirigir as nossas vidas, em todo momento, nós sempre olhamos e expressamos com gratidão, porque em meio às lutas que nós enfrentamos, as dificuldades que vocês certamente enfrentaram para chegar até aqui, e que haverão ainda também de enfrentar, porque a luta está só começando, não é verdade? Eu sei que cada um de vocês tem um objetivo maior, né? Que hoje, até mesmo aqueles que são seus professores, é porque eles se prepararam para isso. Um dia eles estiveram assentados em classe, reunidos, quanto cada um de vocês que aqui estão. Eu também passei por esta fase, e não há muito tempo, não que eu desisti de estudar, mas ainda continuo estudando, continuo sendo aluno, não é verdade? Então, a importância e os valores reais que nós precisamos de ter dentro dessa comunicação, como atingir os alvos de uma comunicação. E o interessante é que o Evangelho da Palavra de Deus, ele conta para nós algo muito interessante, que Jesus, quando Ele veio a essa terra, assim nós cremos, porque é a Palavra de Deus quem diz, e em todos os aspectos, eu prefiro ficar com a Palavra de Deus. Dá para entender isso? E eu sei que vocês têm o conhecimento da Palavra de Deus, e em poucas palavras, eu queria dizer algo muito interessante sobre isso. Lá no capítulo 4, do Evangelho de Lucas, do versículo 5 ao 7, eu não vou ler o texto, mas eu queria simplesmente dizer algo para vocês. Jesus, quando Ele esteve aqui nessa terra, Ele chamou 12 homens, né? E de repente alguns deles têm muitos nomes de pessoas que aqui estão, que têm os nomes desses discípulos. Talvez você, na sua jornada, você conhece alguns Tiagos por aí, você conhece alguns João por aí, não é verdade? E muitos deles são seus amigos, são nomes dos discípulos que Jesus colocou quando Ele assim os chamou. E todos eles tinham suas atividades. Alguns eram pescadores, homens rudes, né, que trabalhavam na pesca. Outros eram doutores até mesmo da lei, escribas, fariseus, e era a grande multidão que seguia Jesus. E certamente Jesus, Ele treinou aqueles homens para que pudessem trabalhar
o Evangelho, pregar o Evangelho, levar a semente do Evangelho a todos aqueles que pudessem ser alcançados, para que pudessem no seu regozijo ter assim uma esperança de salvação, uma tranquilidade para estar até mesmo na sala de aula combatendo um bom combate. Enfim, tem várias situações que eu queria falar nessa noite para você, em poucas palavras. Como atingir os alvos de uma comunicação? Neste período que você tem passado aqui, certamente não faltou a comunicação. E alguns requisitos que eu coloquei dentro disso aqui são 5, mas eu falei, vou falar bem rápido. Eu tenho aqui algumas anotações, mas não vou ler todas, logicamente. A comunicação é algo tremendo que nós precisamos de